Uma pergunta inteligente e interessante. Por que Deus fechou a porta da arca por dentro, por fora? Por que Deus enviou um anjo e fechou a porta da arca por fora e não deixou a chave com Noé? Já fez essa pergunta? Por que Deus enviou um anjo e fechou a porta da arca por fora? A pergunta talvez é fácil. A resposta é fácil. Se Deus deixasse a porta da arca destrancada e não trancasse, eu creio que o coração bondoso, humano de Noé, talvez ia deixar muita gente entrar para dentro. Muitas das vezes nós temos um coração mole demais para algumas coisas e às vezes Deus precisa tomar uma atitude. Já pensou sobre isso? Talvez Noé ia lidar com o seu espírito de humano, carnal, talvez iria botar mais alguém para dentro da arca. Talvez iria botar mais alguém para dentro da arca. Já parou para você refletir e pensar nisso? Deus fechou a porta da arca por fora. Por fora. E o povo pediu que Noé abrisse a porta. Como é que Noé ia abrir a porta se foi Deus quem fechou? Noé não ia conseguir abrir a porta porque Deus que fechou. Aquela porta só ia abrir quando o povo tivesse salvo do perigo, o povo que estava dentro da arca, que era aquelas 8 pessoas. Já parou para você meditar nessa reflexão? Não? Pare para você refletir e meditar nisso. O povo começou a gritar: Noé, Noé, abre-nos a porta. Mas Noé falou: a porta está fechada. Foi Deus que fechou ela. Que se deixasse por conta de Noé, talvez se deixasse por conta de Noé, ele deveria abrir a porta. Às vezes, nós temos que tomar muito cuidado com certos perigos que existem à nossa volta também e refletir sobre isso. Às vezes nós agimos com nosso coração ou com a razão. Pela vontade nossa, nós deixamos um bocado de gente errado, de qualquer maneira, na casa de Deus, e não aplicamos ainda a correção e nem a disciplina, porque vamos lidar com o coração. Se deixar lidar tudo com o coração e ser bonzinho, nós podemos estar praticando o ato errado. Pense nisso, reflita nisso, reflita nessa reflexão e pense muito bem. Tá? Esse é um vídeo de reflexão para você pensar e refletir. Por que Deus fechou a porta da arca por fora? E o povo pediu para entrar e não tinha como Noé abrir. A porta da arca só foi aberta lá depois que as águas do dilúvio minguaram. Só depois. Porque aí Noé soltou um corvo, ele não voltou. Depois soltou uma pomba, a pomba voltou, trazendo um ramo de oliveira no bico, e ele entendeu que as águas tinham baixado. Você observou? Pois é. Às vezes Deus sabe o que ele faz. Quando Deus faz, Deus sabe por que fez. Nunca questione uma decisão de Deus. Então, quando Deus fizer qualquer ato e você ficar reclamando, Deus sabe por que ele fez. Quantas pessoas questionam o agir de Deus sem entender por que Deus fez aquilo? Às vezes, nós questionamos algumas ações de Deus, não querendo aceitar. Mas se coloque no lugar de Deus para você entender por que Deus fez. Às vezes nós não entendemos por que Deus fez. Mas pare para pensar.
Quando Deus fizer algo na sua vida e você questionar, lá na frente você pare e reflita por que Ele fez. Sabe onde nós vamos refletir e pensar em algumas coisas? Quando nós vamos colocar a cabeça no tribunal da consciência. Mas, presbítero, onde é o tribunal da consciência que eu vou parar e vou refletir sobre os meus atos errados? É quando eu vou deitar e dormir e colocar a minha cabeça sobre o travesseiro, ali vem a minha consciência falando comigo. É aí. Então, para você um conselho, nunca duvide dos atos de Deus e nem questione os atos de Deus. Se Ele fez, Deus sabe por que fez. Se Deus fizer um ato desse na sua vida, você vai entender por que Ele fez. Eu tenho certeza que Noé deve ter entendido por que Deus fez aquilo. Por que Deus teve aquela atitude de fechar a arca por fora e não deixar que Noé abrisse a arca? Pois é, Deus sabe o que faz. Às vezes, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Guardou essa palavra? Deus sabe o que faz, mas nós não sabemos o que falamos. Pense nisso. É apenas um vídeo de reflexão, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Se inscreva no canal, seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê vitória, livramento e graça para você entender a vontade, o querer e o agir de Deus. Deus é lindo naquilo que Ele faz. Deus é lindo, Deus é santo, Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Então, tudo aquilo que o meu Deus, que o nosso Deus faz, Ele sabe o que está fazendo. Talvez você não sabe o que você está fazendo, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Seja bem-vindo ao canal Vitória em Cristo. Ative o sininho da notificação, deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Uma noite de sexta-feira abençoada, guardada e protegida pelo nosso Deus. Às vezes não entendemos, mas eu entendo. Quando Deus faz alguma coisa na minha vida, eu entendo. Depois, lá na frente, eu vou entender. Às vezes eu não aceito de imediato, mas depois a minha consciência fala assim, peraí, Ele fez para o meu próprio bem. Deus está fazendo algo para o próprio bem. Então Deus vai fazer algo na sua vida para o próprio bem seu. Não questione. E se alguém questionar, vai reclamar com ele. Se alguém questionar, diga assim, vai reclamar com ele. Vai reclamar com Deus. Se você reclamar com Deus, Ele vai te dar uma resposta. Deus sabe o que faz. Graça e paz, uma boa noite a todos.